Olá, eu sou o professor Antero Sá e estou aqui mais uma vez no meu canal YouTube, agora para começar a revisão para o concurso da Polícia Militar de São Paulo 2016. Quero agradecer a todas as pessoas do Brasil inteiro que estão assistindo às minhas videoaulas, que estão entrando em contato comigo pelo WhatsApp, que curtem meu canal, que comentam as minhas aulas. Muito obrigado pela aceitação, pelos elogios que tenho recebido de vocês. Então agora nós vamos começar, como disse, a primeira revisão para o concurso da PM São Paulo 2016. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar a treinar para fechar as 18 questões de língua portuguesa desse concurso e sermos aprovados. Quero estar com você e por isso estou aqui. Muito obrigado e vamos à tela começar a nossa revisão agora. Muito bem, então vamos de olho na tela, vamos começar a resolver as questões, vamos lá. Questões de prova FUNESP 2015, questões de prova da banca FUNESP 2015, vamos começar? De olho na tela. Aí está a identificação da prova e vamos começar a resolver. Questão 3. Qual é o primeiro passo no dia da sua prova, quando você começar a resolver? Você, utilizando os órgãos dos sentidos, principalmente olhar, olho e audição, para que você possa captar aquilo que você vai, através do diálogo, sentir. Vamos lá. Então, o seu primeiro passo é olhar, dialogar, ouvir, sentir. Não esqueça isso. E partindo para o comando de questão. Então vamos lá. O comando de questão diz assim: a expressão destacada na frase, o prato está pronto, e eles, antes de usarem os talheres, tiram foto da refeição com os celulares. Expressa no contexto circunstância com o sentido de instrumento, companhia, lugar, finalidade, comparação. Vocês estão observando? Cada alternativa dá continuidade ao comando de questão. Por isso que você lê diretamente do comando para cada alternativa, certo? Então vamos lá, dialogando é que você vai sentir o efeito de sentido. Vamos. A frase é: o prato está pronto e eles, antes de usarem os talheres, tiram foto da refeição com os celulares. Eu pergunto a você, eles tiram foto da refeição com algum instrumento? Que instrumento eles utilizam para tirar foto da refeição? O instrumento não é celular? Sim. Pronto. Então você já identificou a alternativa com a resposta. O instrumento utilizado é celular. Então a expressão com os celulares expressa circunstância, sentido, significado, noção de instrumento. Então, pronto. A letra A é a resposta. Tenha fé e preencha. Você viu como é simples? Professor Antero Sá, o que é circunstância? Digo a você, quando a banca fala na palavra circunstância e lança respostas iguais a estas, é porque ela está trabalhando adjunto adverbial. Adjunto adverbial. E aí, há 5 tipos de adjunto adverbial. Adjunto adverbial de instrumento, de companhia, de lugar, de finalidade e de comparação. Então a palavra-chave aí é circunstância. Casando com cada alternativa, você conclui que o assunto é semântica, significado de adjunto adverbial no contexto. Você entendeu? Professor Antero Sá, e como seria ideia de companhia, de lugar, de finalidade, de comparação? Preparei para você aqui uma revisão rápida. Vamos lá, a letra B fala que é companhia. Como você identifica um adjunto adverbial de companhia? Da mesma maneira como nós encontramos o adjunto adverbial de instrumento. Você perguntou, tiram foto. Tiram com que instrumento?
Ora, com os celulares. Então você vai dialogando e vai fazendo pergunta conforme aquilo que o fragmento do texto está falando, conforme aquilo que a frase está falando, certo? Então vamos aí observar as demais alternativas. Veja essa frase. Eles almoçaram com os amigos. Se a frase fosse, eles almoçaram com os amigos, eu pergunto a você, podemos perguntar para essa frase, eles almoçaram na companhia de alguém? Sim, na companhia de quem? Dos amigos. Então, a expressão com os amigos indica a companhia e, portanto, essa expressão é um exemplo de adjunto adverbial de companhia. Você usa muito adjunto adverbial de companhia, de instrumento, todos você usa. Quando você se comunica, você usa todos esses elementos sintáticos, morfológicos e semânticos. Quantas vezes você já disse, eu saí com meu amigo, eu vou sair com minha amiga? Ora, você está dizendo que vai sair na companhia de alguém, certo? Vejamos aí a letra C, que aponta lugar, adjunto adverbial de lugar. Se a frase fosse, eles almoçaram na casa dos amigos. Podemos perguntar para essa frase, eles almoçaram em algum lugar? Sim. Almoçaram em que lugar? Na casa dos amigos. Então, aí, a expressão na casa dos amigos é um adjunto adverbial de lugar. Quantas vezes você já disse, estou no shopping, estou na praia, estou no colégio, estou no cursinho, estou em casa. Ou seja, você está indicando o lugar onde você está, então você está utilizando adjunto adverbial de lugar, certo? Finalidade. Vamos para uma frase. Eles fotografam para não perder nada. Veja, eles fotografam. Fotografam com alguma finalidade? Sim. Qual a finalidade? Para não perder nada. Pronto, aí está a expressão para não perder nada, indica a finalidade, pois é a finalidade com a qual eles fotografam. Viu como é muito simples? Quantas vezes você já usou adjunto adverbial de finalidade? Ah, eu vim para falar com você. Olha, você veio com uma finalidade, para falar com você. Ah, estou estudando para passar nesse concurso, é uma grande chance. Ora, você está estudando com que finalidade? Para passar no concurso. Viu como é muito simples? Letra E, comparação. Compara. Veja a frase. Eles olham como crianças curiosas. Eles olham como crianças curiosas. Pergunto, eles olham em comparação com algo? Sim. Em comparação com o quê? Com crianças curiosas. Então a expressão como crianças curiosas é um adjunto adverbial de comparação. Você viu como é simples? Muito bem. Então vamos para a próxima questão. Já observou? Você vai olhar o que está escrito, dialogar, ouvir, para sentir o efeito de sentido do comando de questão, do texto, do assunto, das alternativas e assim por diante, certo? Vamos lá. Primeiro passo, comando de questão. E o comando de questão está aqui. É correto substituí-las? É correto substituí-las sem prejuízo de sentido, respectivamente por. É correto, importante, substituí-las. Ah, professor, antero sai, esse lá se refere a quê? É correto substituí-las. Então vamos agora mais acima, ler o que ficou acima. Vamos lá? Observe as expressões destacadas nas frases. Observe as expressões destacadas nas frases. Gostam de registrar o que comeram ao almoço para não repetirem ao jantar. Pronto, é correto substituí-las. Esse lá se refere às expressões destacadas, que são nas frases o para e o mas. Você observou? Então pronto, já sabe
que são essas expressões em negrito, destacadas nessas frases. Vamos lá. Então, voltando ao comando de questão. É correto substituí-las, ou seja, substituir o elemento para e o elemento mas, sem prejuízo de sentido, ou seja, mantendo o sentido original, respectivamente, ou seja, na ordem, primeiro o para, segundo o mas. Por. Simples. Na ordem, o para. Veja quando a frase diz assim: gostam de registrar o que comeram ao almoço, para não repetirem ao jantar. Ora, podemos perguntar para essa frase: gostam de registrar com que finalidade? Gostam de registrar com que finalidade? Para não repetirem ao jantar. Ora, gostam de registrar o que comeram ao almoço. Com que finalidade? Para não repetirem ao jantar. Indica a finalidade. O primeiro elemento indica a finalidade. Então você já observa que na alternativa A, o primeiro elemento é o enquanto. Você está observando? E o enquanto não serve para indicar a finalidade na língua portuguesa. O elemento enquanto não serve na língua portuguesa para indicar a finalidade. Na letra B, o se. O se na língua portuguesa não serve para indicar a finalidade. Na letra C de casa, a expressão apesar de. A expressão apesar de na língua portuguesa não serve para indicar a finalidade. Na letra D de dado, assim que. A expressão assim que na língua portuguesa não serve para indicar a finalidade. Portanto, detendo este conhecimento, você já elimina A, B, C e D. E, portanto, a resposta já é a letra E. Você viu como é simples? Qual é esse assunto? Valor semântico, o sentido, o significado, o valor discursivo de preposição e de conjunção no texto. O para está aí como preposição e o mas está como conjunção. Portanto, eliminando, não é isso? Você viu como é muito simples. A letra A está errada porque o enquanto na língua portuguesa não serve para indicar a finalidade. É um elemento que serve para indicar, por exemplo, tempo. Enquanto eu estava no shopping, eles estavam já vindo me buscar. No momento em que eu estava no shopping, indicar tempo é um exemplo. E o entretanto é uma conjunção sinônima da conjunção mas. Então veja, o problema está no primeiro elemento, o enquanto, porque o entretanto pode. O entretanto é conjunção adversativa, revisando. O entretanto é conjunção adversativa. O entretanto é conjunção adversativa, sinônima do mas, do porém, do todavia, do contudo, do não obstante. Ok? Então aí o segundo elemento pode ser substituído mantendo o sentido. Você está observando? Então, ok, vimos que a letra A ficou eliminada, porque o primeiro elemento, que é o enquanto, não substitui o elemento para no contexto do texto para indicar a finalidade, certo? Então vamos para B de bola. Está errada porque o elemento se não serve. O elemento se não serve para indicar a ideia de finalidade. Ou seja, nós brasileiros não usamos quando falamos, quando escrevemos o elemento se para indicar a finalidade. Ele não é sinônimo do para. É uma questão que envolve preposição e conjunção quanto aos valores de sentido, de significado e que recai no assunto sinônimo. Só posso trocar um elemento por outro sem alteração de sentido se for sinônimo. Se não for sinônimo, não posso trocar. Certo? Então, o se, por exemplo, serve para indicar condicionalidade. Se sair meu dinheiro, eu irei logo pagar a minha inscrição. Se não, eu pago depois. Então, você vê, se sair logo o meu dinheiro, eu já vou logo pagar a minha inscrição. Então, há uma condição, se sair logo o meu dinheiro, certo? Indicando condicionalidade. E o elemento, portanto, não é um elemento sinônimo do mas. Como eu disse ainda há pouco, o mas é uma conjunção adversativa, uma conjunção coordenativa adversativa, e o portanto é uma conjunção coordenativa conclusiva. O portanto pode substituir, por exemplo, seus sinônimos logo, então, portanto, assim, ok? Então, vamos agora para a letra C de casa. Como disse,
A expressão apesar de não serve para indicar finalidade na língua portuguesa. Nós brasileiros não usamos o apesar de para indicar finalidade do que falamos. O apesar de serve para contradizer ideias, para relacionar ideias contraditórias. Apesar de ter estudado pouco, conseguiu aprovação. Veja como há uma contradição. Apesar de ter estudado pouco, conseguiu aprovação. Então, apesar disso, não é sinônimo do para. E o logo, como expliquei na letra B de bola, o logo é uma conjunção coordenativa, conclusiva, sinônima do portanto, do então, do assim. Ok? Então, vamos para a letra D. Como disse, assim que. A expressão assim que não serve para indicar finalidade, portanto não é sinônima do para, indicando finalidade. O assim que você usa, nós brasileiros usamos muitas vezes para indicar, por exemplo, tempo. Assim que ele chegou, eu já fui falar com ele para saber se minha encomenda chegou. Ou seja, no momento em que ele chegou, eu já fui falar com ele. Você viu? Indicando tempo. Assim que saia meu dinheiro, eu vou logo pagar a minha inscrição. No momento em que saia meu dinheiro, eu vou logo pagar a minha inscrição. Então, um exemplo aí, a expressão assim que serve para relacionar a ideia de tempo. E o contanto que? Contanto que não serve para ser sinônimo do mas. Ok? Não é sinônimo do mas. Ou seja, o contanto que não é uma expressão conjuntiva, coordenativa, adversativa. Certo? Ou contanto que, por exemplo, pode relacionar a ideia de condicionalidade. Um exemplo, sinônimo do se, do caso, ok? Então, como disse, olha aí, se, caso, desde que, são sinônimos do contanto que. Então, de fato, a resposta é a letra E, tenha fé e preenche. Certo? Simples. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. De olho na tela. Comece aí, que já estou voltando aí com você. Você contar um pouquinho. Porque você faz isso. Podemos? Vamos lá. Já olhou? Vamos olhar, dialogar, ouvir, sentir. Não esqueça. Primeiro passo, comando de questão. Vamos lá. Assinale a alternativa em que as frases penso que o problema é médico e desconfio até de que existem competições gastronômicas. Estão reescritas. Reescritas. O que significa reescrever, professor Antero Sá? Dizer uma ideia com outras palavras, ou seja, dizer a mesma ideia, expressar a mesma ideia com outras palavras, que também é sinônimo de parafrasear, certo? Então, as frases estão reescritas de acordo com a norma padrão. Quando se fala de acordo com a norma padrão, quer dizer corretamente, seguindo as regras gramaticais da língua culta. Então, de acordo com a norma padrão, significa isso. Quanto à colocação do pronome átono, apontou o assunto, colocação do pronome átono. E a concordância verbal, apontou outro assunto. Então, veja, a questão vai abordar dois assuntos, colocação do pronome e concordância verbal. Vai reescrever, a questão vai reescrever as duas frases, abordando esses dois assuntos de acordo com a norma padrão culta da língua portuguesa. E aqui eu sugiro a você, eu não vou entrar aqui em detalhes de colocação pronominal. Eu tenho um vídeo, é a aula 1. A aula 1 sobre colocação pronominal. Lá eu faço o apanhado geral da teoria de colocação pronominal e indico, se não me engano, 3 regras. Então vá assistir a esse vídeo de colocação pronominal aqui no meu canal YouTube.
E não se esqueça de se inscrever, porque você inscrito facilita. Quando você está inscrito, quando eu posto um novo vídeo, você já é notificado. Então você vai assistir a esse vídeo, ok? Então vamos lá, começando pela letra A, vamos observar a frase que está correta. Aqui você já se preocupa com o quê? Com nada, apenas você vai olhar qual é a frase que está correta. E dica, questão como essa, não se preocupe em achar a correta. É mais fácil você encontrar erro. Portanto, procure os erros, porque encontrando erro em 4 alternativas, a que sobrar será a correta. Dica está dada. Então vamos lá nessa revisão CNP, continuando. A letra A fala: penso que se tratava de problemas médicos. Correspondente à primeira frase, vem a barra e a segunda frase. Desconfio até de que houve competições gastronômicas. Você sentiu algum erro? Eu não estou sentindo erro algum. Não procure erro, porque se houver erro e você souber sentir aquele erro, é porque o erro existe. Então não sentiu erro? Vamos para a letra B de bola. Vamos lá. Letra B. Penso que tratava-se de problemas médicos. Correspondendo à primeira frase. Penso que tratava-se, aqui já está um erro tremendo. Este pronome se não pode, nessa frase, estar encliticamente empregado. Não cabe ênclise. O que é ênclise, professor Antero Sá? Você sabe, é quando usamos o pronome após o verbo ligado por hífen. Não cabe. Aí já encontra um erro nessa frase. Mas por que não cabe? Por quê? Porque a palavra que, o elemento que, é um elemento que atrai próclise. Você vai aprender essa linguagem técnica no vídeo que eu indiquei. A aula 1 de colocação pronominal aqui no meu canal, certo? A palavra que é fator proclítico. Obriga o pronome átono a ficar antes do verbo. Por isso que esse pronome átono deveria estar, pronome átono deveria estar antes do verbo, ficando a frase corretamente assim. Penso que se tratava, aí corrigiu. A palavra que atrai o pronome para ficar antes do verbo, o que se chama de emprego proclítico. Você entendeu? Então, muito bem, vamos para a próxima frase. Após a barra. Desconfio até de que houveram competições gastronômicas. Outro erro. Bem, a letra B de bola já está eliminada, porque já apareceu um erro. Uma das frases já não está de acordo com a norma padrão quanto à colocação pronominal. Na frase deve ser próclise e está ênfase, então a B de bola já está eliminada. Mas existe outro erro. Qual é esse erro? Que é na segunda frase. É o emprego do verbo haver. Olha o que a banca explorou. O emprego do verbo haver. A VUNESP explorou aí nessa questão o emprego do verbo haver na letra B de bola. O verbo haver está errado por quê, professor Antero Sá, nessa frase? Porque, observe, sinta o que a frase diz comigo. A frase diz: desconfio até de que houveram competições gastronômicas. Você concorda comigo que a frase está nos transmitindo a ideia de que existiram competições gastronômicas? Existiram? Ou seja, desconfio até de que existiram competições gastronômicas, ou seja, trata da existência de competições gastronômicas. Você concorda comigo? Eu sei que sim, eu sei que você está sentindo. Por isso, esse verbo haver não pode ir para o plural, porque ele está empregado no sentido como sinônimo do verbo existir. E aqui eu digo para você, o verbo haver, quando é usado por nós brasileiros como sinônimo, ou seja, no mesmo sentido do verbo haver, do verbo existir, acontecer, suceder, ocorrer, realizar-se e fazer, ele, o verbo haver, não pode ir para o plural. Repito,
quando nós brasileiros usamos o verbo haver como sinônimo, quer dizer, no mesmo sentido dos verbos existir, acontecer, suceder, realizar-se e fazer, ele, o verbo haver, não pode ir para o plural, porque neste caso ele é um verbo impessoal. E verbo impessoal não pode ir para o plural na língua portuguesa. Apenas o verbo ser que pode, mas em um outro caso, certo? Então pronto, você entendeu? O verbo haver aí não pode ir para o plural porque está no sentido de existência. Por isso não pode ir para o plural. Então, corrigindo, a frase ficaria assim: desconfio até de que houve competições gastronômicas. Certo? Letra C de casa. Vamos analisar a letra C. Penso que se tratavam de problemas médicos. Olha, observe, agora o pronome se está antes do verbo. Está correto agora a prótese, porque a palavra que atrai o pronome átomo para ficar antes do verbo. Você lembra? Então até aí ok. Penso que se tratava, a colocação pronominal está correta. Penso que se tratavam de problemas médicos. E aí já entrou um problema. Sabe por quê? Sabe qual é o problema? Porque tratavam está no plural. E eu não estou vendo sujeito que leve esse verbo para o plural, já que verbo vai para o plural quando o sujeito do verbo está no plural. Mas, professor Antero Sá, eu estou em dúvida, eu não sei bem achar sujeito, então vamos para a segunda frase, ver se encontramos erro na segunda frase. Vamos lá? Desconfio até de que houveram competições gastronômicas. Observou? O erro se repete. O verbo haver, você já viu, está no sentido de existir. Por isso o verbo haver não pode ir para o plural. Tem que ficar no singular. Então aí está um erro. Nós corrigimos, tem que ficar houve. Então a letra C está errada. O verbo haver, quanto à concordância verbal, não pode ir para o plural quando é usado no sentido de existir, acontecer, suceder, realizar-se, fazer. Certo? Então já encontramos um erro. Ok? Agora eu vou explicar para você o erro da primeira frase. Disse a você que o verbo tratavam não está no plural. E para que ele esteja no plural, ele precisa ter sujeito no plural. Ou o sujeito precisa ser indeterminado. Acontece que ele está conjugado com a palavra se. Dica para você. Quando o verbo está articulado, conjugado com a palavra se, o que você faz? Procura o sujeito do conjunto do verbo com a palavra se. Procura o sujeito desse conjunto. Se você não encontrar esse sujeito, ou seja, não encontrar o sujeito do conjunto, o verbo mais se, é porque o se é índice de indeterminação do sujeito e, portanto, o sujeito é indeterminado. Vamos lá? Penso que se tratavam de problemas médicos. Quem tratava de problemas médicos? Quem tratava de problemas médicos? Não se sabe. A frase não diz. Não se sabe. Então, de fato, o sujeito é indeterminado e a palavra se é índice de indeterminação do sujeito. Você entendeu? Então, muito bem. Vamos agora para a letra D de dado. Penso que tratava-se de problemas. O erro da letra A se repetiu. Certo? Ah, perdão. Voltando à letra C de casa, observe. Para que ficasse correto, teria de estar sem o M. Certo? Está vendo aí? Olha aí, observe. Já ia esquecendo, olha, observe. Penso que se tratava. Quando o verbo é articulado com a palavra se, e o sujeito é indeterminado porque você procura o sujeito do conjunto, verbo mais se, e não encontra. Então, nesse caso do verbo com a palavra se, nesse caso o verbo não pode ficar no plural, deve ficar na terceira pessoa do singular. E o correto, então, é isso aí, certo? Penso que se tratava, ok? Muito bem. Agora, voltando para a letra D de dado. Penso que tratava-se. Observou? O mesmo erro da letra B de bola. Corrigindo. Observe. Mesmo erro. Ok? Corrigindo. Penso que se tratava. E o houve está correto. Olha, agora o verbo haver foi empregado corretamente, certo? Mas a primeira frase está com erro de colocação pronominal, a segunda frase está com a concordância do verbo haver correta.
Portanto, falta apenas a letra E. Vamos lá. Penso que tratavam-se. Penso que tratavam-se. Já apareceu o erro novamente. Lembra? A palavra que é fator proclítico, atrai o uso de próclise. O pronome átono deve ficar antes do verbo, porque a palavra que está imediatamente antes do verbo, puxa o pronome átono para antes do verbo também, certo? Então, errada já a alternativa é. Corrigindo, penso que se tratava de problemas médicos. Segunda frase, após a barra. Desconfio até de que houveram competições. Repetiu na segunda frase o erro de concordância do verbo haver. Já vimos que corrigindo fica no singular. Agora, observe como ficou a primeira frase corrigida. Penso que se tratava de problemas médicos. E como ficou a segunda frase corrigida. E observe. Resposta à letra A. Está perfeita. Tenha fé e assinado. Você entendeu essas dicas? Essas revisões rápidas? Não esqueça do verbo haver, como expliquei a você. Do verbo com a palavra se, sendo o se índice de indeterminação do sujeito, constituindo o sujeito indeterminado. Nesse caso, o verbo não pode ir para o plural, tem de ficar na terceira pessoa do singular. E não esqueça de assistir o vídeo colocação do pronome átono, que está aí no meu canal YouTube, certo? Muito bem. Então, agora, vamos para a próxima questão. Dê uma olhada. Já olhou? Dialogou? Ouviu, sentiu? Vamos lá, primeiro passo, no diálogo. Comando de questão. Substituindo-se. Se, por caso. E, estamos, por vamos. No trecho. Se os amigos sabem onde estamos, obtém-se redação de acordo com a norma padrão, que foi o que eu disse para você ainda há pouco. Ainda há pouco lhe falei, quando fala de acordo com a norma padrão, quer dizer corretamente, sem erro gramatical, de acordo com a língua culta. Então, obtém-se redação. Essa questão é de reescrita, é igual à anterior, só mudou a linguagem. Vão mudar a redação. Você observa a letra A, B, a C, a D e a E, está com modificações, com substituições. Então é reescrita novamente. Então você observa duas questões de reescrita que a VUNESP cobrou aí nessa prova, apenas mudando a linguagem. Na questão anterior, reescrita, agora obtém-se redação. Você está entendendo como a questão é a mesma? Você só precisa ir se acostumando com a banca para que você possa ir identificando o assunto abordado e o estilo do assunto abordado, certo? Então, muito bem, obtém-se redação de acordo com a norma padrão de conjugação e regência dos verbos em. Ah, professor Antero Sal, tem um problema de conjugação e regência dos verbos e tal. Relaxe, vamos dialogar com as alternativas. Não foi reescrita? Então vamos observar de novo, procure erro. A alternativa que apresentar erro na redação, você não marca, já que é para marcar aquela que está de acordo com a norma padrão culta, aquela que está correta, que está redigida corretamente. Certo? Então vamos lá. E detalhe, antes de eu começar a comentar as alternativas, lembre-se, no meu canal YouTube há um vídeo de regência. Lá eu faço abordagem da regência do ponto de vista da teoria. Assista a esse vídeo também. Assista, procure lá a aula de regência e assista, porque vai alimentar você para essa questão. Então eu não vou me aprofundar aqui em regência, porque você já tem esse vídeo meu disponível no meu canal, certo? Então vamos verificar a letra A, vamos lá. A letra A diz assim: caso os amigos saibam aonde vamos.
Então, conjugação, não é isso? Conjugação, regência. Mas você vai se preocupar, ai meu Deus, conjugação, regência agora. Não, vai dialogar com as frases. Encontrou erro, elimine. Vamos lá. Caso os amigos saibam. Aí, verbo, você viu? Verbo. Caso os amigos saibam aonde vamos. Caso os amigos saibam aonde vamos. Bem, eu, professor Antero Sá, não estou vendo erro. Não estou sentindo erro. Ah, mas o senhor é professor. Eu não sei regra. Você sente aquilo que é incoerente ou que não está com uma lógica aceitável da nossa língua em muitas situações de comunicação oral ou escrita, certo? Então, se a letra A está deixando você em dúvida, vamos para a letra B de bola. Aqui a letra A, o verbo é o saibam e o elemento aonde que está com a regência do vamos. Vamos. Caso os amigos saibam aonde vamos. Vamos para a letra B? Letra B. Caso os amigos sabem aonde vamos, aqui está um erro. Aqui está um erro. Caso os amigos sabem aonde vamos, o verbo sabem não se articula com o elemento caso. Letra C. Caso os amigos saibam onde vamos, outro erro na letra C. Onde? O onde não é usado com o sentido de deslocamento. Aí você já faz a contraposição. Na letra A e na letra B está usado o elemento aonde, como você está visualizando, e na letra C, D está onde. Então, letra C e D já estão eliminadas. Por quê? Ouça a dica. O elemento aonde é só você associar com o verbo andar. Quando você anda, você não sai de um lugar para outro? Quando você anda, você não se desloca? Pois então, o elemento aonde é usado com sentido dinâmico de deslocamento, sair de um lugar para outro. Aonde você foi, aonde você vai, aonde nós vamos, aonde eles vão. Você entendeu? Já o elemento onde é o contrário. O elemento onde se usa com ideia estática, não de deslocamento. Por exemplo, você está onde agora? Se você pergunta você está onde, você não quer saber se a pessoa está saindo de um lugar para o outro, mas sim em que lugar a pessoa está permanecendo ou parada, certo? Então, o aonde é usado para a ideia dinâmica de deslocamento e o onde para a ideia estática sem deslocamento. Então, C e D já estão erradas, porque ambas estão com o onde. E a frase diz, caso os amigos saibam aonde vamos, ou seja, aonde vamos, vamos sair de um lugar para outro então, porque se saibam aonde vamos, é porque vamos sair de um lugar para outro. Então, se a B já está eliminada, como eu disse, a C já está eliminada, a D já está eliminada, falta a letra E. Caso os amigos saberem, ouça o que eu estou falando. Caso os amigos saberem aonde vamos. Eu pergunto, você fala assim? Caso os amigos saberem e tal, e tal, e tal. Eu sei que você não fala, uma incoerência tremenda. Esse verbo saberem não está coeso nem coerente com o elemento caso inicial da frase. Portanto, tenha certeza, a resposta é a letra A. Tenha fé e preencha. Se observou? Vá atrás de erro em questões quando a banca solicita o correto de acordo com a norma padrão, sem erro gramatical. Vá eliminando as erradas, aqui sobrar é a certa. Como lhe disse, é mais fácil encontrar erro. Ok? E então agora só comentando aqui a letra B de bola, que está errada. Como disse, o verbo sabem não se articula, não se encaixa com o elemento caso, certo? Esse é o erro da letra B de bola. Na letra C, que está errada, o problema é o onde, conforme eu expliquei. Na letra D, o problema está no sabiam. O sabiam não se articula, essa forma verbal sabiam não se articula com o elemento caso. Caso os amigos sabiam. Ok? E o onde é outro erro da letra D de dado.
porque já expliquei que o onde nessa frase não cabe, já que a frase está indicando ideia de dinâmica, deslocamento. E a letra E, o erro novamente do verbo que não se articula com o elemento caso. Muito bem. Você gostou dessa revisão? Gostou das dicas de como resolver questão? Viu que língua portuguesa é fácil? Basta que você consiga dialogar com o comando de questão, com a resposta e com o texto ou com o assunto. Se você gostou, dê um like e se inscreva no meu canal. Indique meu canal para seus amigos, para suas amigas, principalmente para quem está estudando para concurso público. E não esqueça, em dezembro estarei começando o curso completo de língua portuguesa para o concurso da PM de São Paulo no meu site, que aparece aí de vez em quando na sua telinha. Muito obrigado, até nosso próximo encontro. Inscreva-se no meu canal, eu aguardo você.